Olá! Hoje vou ensinar para vocês mais uma técnica de pintura em MDF. Iremos fazer um triozinho de quadrinhos de galinha. Bom, você vai precisar de um quadrinho de MDF. Esse já está na base. Já postamos um vídeo ensinando a fazer o passo básico da base na madeira. Esse nós vamos pintar de preto e fazer bolinhas brancas. A tinta preta eu prefiro a acrílica fosca, porque ao envernizar o acabamento fica melhor, você não precisa passar mais de uma demão. A PVA, na minha experiência, às vezes que eu pintei com a PVA preta, eu tive que dar 2 mãos de verniz para ficar bom. Aqui eu só uso verniz geral, então ele dá um pouquinho mais de trabalho. Talvez por isso tenha que dar 2 mãos. Bom, vamos colocar a tinta no Tetra Pak. Hoje eu não tô usando o rolinho da Tigre, tô usando um rolinho menor, porque a peça é reta, não precisa de um rolinho com canto, para não ser arranhado. Vou começar com um pincelzinho, passando a tinta nos cantinhos. O pincel bem molhadinho, tá? Por causa da porosidade da madeira, principalmente porque é canto. E o rolinho, quando você passar na tinta, ele tem que estar passado inteiro, tá? Não pode estar faltando um pedaço, senão ele vai ficar marcado. A gente vai pintar as laterais e a frente do quadrinho. Aonde vai colocar a imagem, a gente não vai pintar, tá? Não tem necessidade de gastar a tinta pra fazer essa parte. Nós vamos pintar toda a frente, vamos secar. Aqui eu seco no soprador. Pra ir mais rápido, tá? O soprador, ele dá 500 graus. Tem que tomar cuidado para não se queimar e nem se aproximar muito da peça para não levantar bolha. Depois que você secou a peça, você já pode começar a dar a segunda demão. Na parte de trás, onde tem o triângulo para pendurar a peça, a gente vai contornar ele com o pincel. Para depois passar o rolinho. Acabando a primeira demão, a gente seca e já passa a segunda. Segunda demão dada na peça, rolinho e pincel na água para ser lavados. E a gente vai secar para começar a fazer o poá. Agora nós vamos fazer o poá no quadrinho. Eu vou usar a tinta PVA branco gelo. E o pinta-bolinha. Vou deixar um pouquinho de tinta na própria tampa. Molho um pouquinho o pinta-bolinha. E vou batendo na peça. Toda vez que bater na peça, a gente põe na tinta novamente. Tinha que errar, né? Deixa eu pegar um lencinho. Se você errar, ainda bem que eu errei, que assim eu posso explicar.
você pega um lencinho umedecido e tira a bolinha. As bolinhas têm que ser intercaladas para ficar mais bonitinho. Só toma cuidado, não precisa fazer a marcação com régua, nada. Só toma cuidado para não ficar fazendo onda na hora de fazer as bolinhas. Feito todas as bolinhas em volta de todo o quadro, você vai deixar secar. Se você tiver um soprador, não colocando ele muito perto, ele vai secar mais rápido para você poder passar o verniz. Então aqui eu vou deixar secando, vou pegar já uma peça com as bolinhas prontas e secas. Agilizando o nosso processo aqui. Agora, eu vou fazer a decopagem. São dois tipos de decopagem diferentes, tá? Nós vamos fazer 2 quadrinhos. A minha cliente pediu 2 quadrinhos com a galinha igual e um com a galinha diferente. Nessa, eu vou usar a cola contato permanente. Por que a cola contato permanente em vez da misturinha que geralmente eu uso? Porque esse papel é o papel de arte francesa, ele é um papel mais grosso. E aqui, como a gente vai passar a cola na parte interna total, não vai ficar nenhuma parte exposta à cola, a gente consegue usar a cola de contato permanente. Cola de contato permanente. O pincelzinho amarelo, tá? Porque o pincelzinho de cabo amarelo, ele é a mesma coisa de quando a gente falou da goma laca. Quando você usa ele em contato com a madeira, ele corrói mais fácil. E a cola estraga mais facilmente o pincel também. Então não tem necessidade de a gente usar um pincel com cera da cara. A gente só toma cuidado para não encostar na lateral do quadro, porque a cola contato ela fica pegajosa. E aí mesmo que a gente vai passar o verniz, ela não vai ficar legal. Começa pelos cantinhos. E aí você vai puxando a cola pro centro. Não precisa pôr muita cola, tá? Porque o excesso de cola faz vazar e acaba sujando o papel. Verifica na luz se ficou tudo com cola. E assim que você acabou de usar o pincel, você lava ele na água. Porque se você não lavar ele imediatamente, a cola vai secar. E aí você só vai conseguir limpar o pincel com água rasa. Presta atenção para que direção tá o triângulo onde vai ser pendurado o quadro, para não colocar a imagem de ponta cabeça. Centralizei, tá? O papel é exatamente do tamanho do quadrinho. Aí eu vou pegar uma espátula de polipropileno e vou apertar de dentro pra fora no quadrinho, pra fixar melhor a imagem e não deixar bolha. Feito isso, depois de umas 2 horas, você já pode passar o verniz.
Agora, nós vamos passar o verniz geral. Eu coloquei o verniz geral num recipiente de plástico, tem que ser recipiente duro, tá? Porque se você colocar, que nem naqueles copinhos descartáveis de tomar água, o fundo do copinho cai e aí você vai perder todo o verniz. Esse daqui é legal porque você pode colocar a quantidade que for do verniz e depois deixar fechado, que o verniz não estraga, dando pra usar várias vezes. Fica mais fácil pra colocar o pincel mais largo. Lembrando que as bolinhas tem que estar bem sequinha, tá? Senão na hora que você for passar o pincel, a tinta vai ficar toda escorrida. Eu passei toda a parte de fora, as laterais, a lateral interna. E agora o desenho. Pincelada sempre pro mesmo lado, para não ficar feio, tá? Não pode pôr muito verniz, para não ficar escorrido. Agora é só você deixar secar. Verniz geral, você não pode secar no secador. Você tem que deixar secar no tempo ou colocar no ventilador, que seca mais. Acabando de passar o verniz, a gente tem que limpar o pincel com água rasa. Fiz a mesma coisa. Coloquei num pote para poder limpar o pincel. E a água rasa que ficar no pote, você pode guardar para usar mais umas 2, 3 vezes. Agora que a peça já tá seca, eu já deixei lá na frente do ventilador, já passou umas 2 horas, ela tá seca, eu vou fazer um relevo em algumas partes da galinha para poder ficar em destaque. A gente preenche alguns pedaços, não tudo, tá? Pra não ficar ela inteira saltada. Não pode secar o relevo, tem que deixar ele secar naturalmente. Ele leva 2 horas e meia para ficar seco. Toma cuidado para não deixar bolha, porque aí ele seca e fica a marca, fica feio. Esse papel é um papelzinho de arte francesa, ele é da empresa Litoarte. A peça tem que ficar no lugar plano, porque se você deixar inclinado, como o relevo é líquido, ele vai escorrer. E aqui já tá pronto os 3 quadrinhos. E é só deixar